Você conhece a história de Salomé, a mulher presente na morte e na ressurreição de Jesus? No vídeo de hoje do canal Ecoando Virtudes Bíblicas, você vai descobrir o legado espiritual de uma das seguidoras fiéis de Cristo que, mesmo entre dores, perseguições e silêncio, permaneceu firme até o fim. Compartilhe esta mensagem e inscreva-se no canal para continuar ecoando conosco as virtudes eternas da Palavra de Deus. Salomé, uma mulher que permanece até o fim. Entre as mulheres mencionadas no Novo Testamento há uma figura discreta, mas marcante. Salomé, uma das seguidoras de Jesus que o acompanhou desde a Galileia e esteve presente em momentos cruciais, como a crucificação, o sepultamento e a ressurreição, em Marcos 15:41 e 16:1. Ela é citada ao lado de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Embora não protagonize milagres nem receba discursos, sua fidelidade silenciosa é uma das maiores lições do Evangelho. Há, no entanto, certa confusão em torno do nome Salomé, pois há outra mulher com o mesmo nome no Novo Testamento, a filha de Herodias, responsável pela morte de João Batista. Aqui falaremos da Salomé piedosa, mencionada como uma das discípulas mulheres que serviam a Jesus com seus bens, e que foram testemunhas oculares da crucificação e ressurreição. As mulheres raramente tinham protagonismo público no judaísmo do primeiro século. Contudo, o ministério de Jesus rompeu essas barreiras e incluiu as mulheres no discipulado de forma ativa. Salomé foi uma dessas mulheres, alguém que seguiu a Jesus de longe, mas com proximidade espiritual e profunda devoção. Culturalmente, ser mulher e se associar ao grupo de seguidores de um mestre itinerante era incomum e até arriscado. Mas Salomé não se intimidou. Ela não apenas seguiu, mas permaneceu. Quando muitos discípulos fugiram diante da cruz, ela permaneceu aos pés do crucificado. Quando o corpo de Jesus foi sepultado, ela foi preparar aromas. Quando o domingo amanheceu, ela foi ao túmulo. Salomé viveu a essência da perseverança. A presença de Salomé nos momentos finais da vida de Cristo, e também nos momentos da nova vida, com a ressurreição, nos mostra o valor da constância espiritual. Ela nos representa como crentes que não buscam palco, mas que permanecem nos bastidores da fé firmes, orando, servindo, amando. Vamos conhecer o que a Bíblia revela com a vida dessa mulher esquecida por muitos, mas vista e honrada por Deus. A história de Salomé ecoa virtudes como lealdade, coragem, humildade e fé ativa. Salomé, a mulher que caminhava com o Mestre, entre os caminhos empoeirados da Galileia, entre pescadores, mestres e seguidores, uma mulher caminhava em silêncio, mas com firmeza. Seu nome era Salomé. A Bíblia não revela muitos detalhes sobre sua origem, mas os evangelhos nos mostram que ela foi uma das seguidoras fiéis de Jesus, presente nos momentos mais marcantes de seu ministério, paixão e ressurreição. Em Marcos 15:40-41, ela é citada ao lado de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, como estando aos pés da cruz, olhando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, servindo-o com seus bens. Salomé era, portanto, mais do que uma admiradora, era uma discípula, uma apoiadora, uma mulher de fé ativa. Seguir Jesus naquela época exigia coragem. As mulheres não tinham espaço de fala na vida religiosa de Israel, mas Salomé, ao deixar sua casa e sua rotina para acompanhar o Mestre, rompeu com o esperado. Ela ouviu as palavras do reino, viu os milagres e experimentou a transformação de uma vida entregue ao serviço de Cristo. Ao lado de outras mulheres, Salomé provia sustento para o ministério de Jesus e dos discípulos. Isso mostra sua generosidade, mas também seu entendimento de que a missão precisava de envolvimento real, emocional, físico, espiritual e material. Ela sabia que o reino de Deus exige investimento. Seu nome aparece pouco, mas seu legado é profundo. Assim como tantas outras mulheres bíblicas, Salomé não buscava reconhecimento público, mas se importava em estar perto de Jesus. Sua presença constante ao longo do ministério nos ensina que a verdadeira fé é aquela que permanece, mesmo sem aplausos. Salomé viu a multidão sendo alimentada, presenciou curas e talvez tenha estado entre as mulheres que foram libertas de opressões. Cada experiência fortalecia sua fé e a fazia continuar caminhando. A sua trajetória nos mostra que seguir Jesus não é sobre ver o extraordinário todos os dias, mas sobre permanecer mesmo nos dias comuns. Ela representa tantas mulheres que sustentam a igreja com sua presença firme, sua oração constante e seu amor inabalável. Mulheres que, como Salomé, não precisam de púlpitos para pregar porque suas vidas já anunciam o Evangelho. Na história da fé, Salomé ocupa um lugar precioso. Seu nome pode não estar nos discursos teológicos, mas está entre os que serviram Jesus com fidelidade até o fim. Que possamos caminhar como ela, com passos firmes e olhos fixos no Mestre. Aos pés da cruz, quando todos fogem, ela pé. A crucificação de Jesus foi um dos momentos mais sombrios da história. Dor, injustiça e abandono marcaram aquela sexta-feira. Muitos discípulos fugiram, tomados pelo medo.
Mas entre as poucas pessoas que permaneceram ao pé da cruz, estavam as mulheres que seguiam Jesus, e entre elas, Salomé. Em Marcos 15:40, lemos que Salomé estava ali, olhando de longe. Ela viu o mestre ser humilhado, sangrar e entregar o espírito. Enquanto Pedro negava, Judas traía e outros se escondiam, Salomé permaneceu. Mesmo sem palavras, sua presença falava mais alto que 1000 discursos. Ficar ali diante da cruz era arriscado. Identificar-se com um condenado significava correr perigo, mas Salomé não mediu consequências. Seu amor por Jesus era maior que o medo. Ela nos ensina que fé verdadeira não foge da dor. Ela enfrenta, permanece, intercede. Aquele dia foi carregado de angústia, mas também de propósito. Ao testemunhar o sacrifício de Jesus, Salomé viu o preço do amor redentor. Ela não apenas seguia um mestre terreno. Ela compreendia que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quantas vezes nós também somos desafiados a permanecer, mesmo quando tudo parece desabar? A história de Salomé nos mostra que a fidelidade é testada nas horas mais difíceis, e que aqueles que permanecem na dor serão também testemunhas da glória. O silêncio de Salomé diante da cruz é mais poderoso do que gritos de revolta. Sua reverência diante do sofrimento de Cristo é um chamado à adoração mesmo em meio à aflição. Ela nos lembra que há um lugar sagrado aos pés do Salvador mesmo quando a cruz assusta. Ela também representa as mulheres que sofrem caladas, que enfrentam batalhas em oração, que carregam a cruz com firmeza, mulheres que, mesmo vendo suas esperanças morrerem, ainda creem na promessa da ressurreição. Salomé permaneceu ao lado de Jesus até o fim, e por isso, também seria testemunha do novo começo, porque aqueles que não abandonam a cruz serão os primeiros a ver o túmulo vazio. O silêncio do sepulcro fecchio por aromas. Após a morte de Jesus, enquanto o corpo do mestre era colocado às pressas no túmulo de José de Arimateia, um grupo de mulheres, incluindo Salomé, preparava em silêncio o próximo ato de fé. Em Marcos 16, lemos que, terminado o sábado, Salomé, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. A ação dessas mulheres é profundamente significativa. Mesmo diante da morte, elas continuavam honrando o mestre. Em vez de entregar-se ao luto sem propósito, elas organizaram o último gesto de amor: ungir o corpo daquele que havia transformado suas vidas. Para elas, a fé não havia morrido com a crucificação. Era madrugada, o céu ainda escuro, mas seus corações estavam acesos de amor e honra. Salomé não sabia que aquele momento seria um dos mais marcantes da história da humanidade. O que ela buscava era apenas cumprir um ritual, uma demonstração de respeito, mas o que ela encontrou foi a confirmação da maior promessa, a ressurreição. Elas foram as primeiras a chegar ao sepulcro, e as primeiras a ouvir do anjo: "Ele não está aqui, ressuscitou." O nome de Salomé está entre os que receberam a notícia mais transformadora da história cristã. A mulher que permaneceu até o fim, agora era testemunha de um novo começo. A fé que Salomé carrega é prática, constante e humilde. Ela não esperava recompensas nem glórias, apenas queria honrar seu Senhor. Mas o céu sempre recompensa a fidelidade. A quem se entrega com devoção simples, Deus revela seus maiores mistérios. Essa parte da história nos ensina que Deus se revela a quem permanece. Não é preciso entender todos os caminhos, mas sim caminhar. Não é preciso ver o futuro, mas sim confiar. Salomé estava ali com aromas em mãos, mas saiu dali com a certeza da vida eterna. Salomé também representa aqueles que, mesmo em tempos de luto e silêncio, escolhem preparar aromas de adoração, que não desistem de honrar a Deus, mesmo quando tudo parece perdido, que permanecem aos pés da cruz e também diante do sepulcro. Ela não viu apenas a dor, viu a vitória, porque aqueles que se mantêm fiéis até o fim sempre verão o amanhecer da promessa de Deus. Vozes que ecoam o milagre. O Evangelho de Marcos diz que, após ouvirem a mensagem do anjo, Salomé e as outras mulheres saíram tremendo, cheias de temor e alegria. A elas foi confiada a responsabilidade de anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Salomé, uma mulher até então silenciosa, tornou-se portadora das boas novas. Imagine a força daquele momento. Deus confiando às mulheres a primeira proclamação da ressurreição. Isso era radical num tempo em que o testemunho feminino nem sequer era aceito em tribunais. Mas Deus, em sua soberania, escolheu as fiéis, as que permaneceram, para levar a mensagem mais poderosa do cristianismo. Salomé não foi teóloga, nem profetisa, mas foi anunciadora da ressurreição. Sua voz, antes silenciosa, agora ecoava o milagre. Ela representa todos os que, mesmo sem púlpito, sem título ou formação, têm algo essencial para dizer. Cristo vive. O impacto espiritual disso é imenso. Salomé nos mostra que Deus usa os humildes para confundir os poderosos,
e os pequenos para fazer grandes feitos. A mensagem que ela carregava não era dela, era de Deus, mas ela foi digna de levá-la. Não sabemos exatamente como ela reagiu ao encontrar os discípulos, mas podemos imaginar que suas palavras, ainda que tremendo, foram carregadas de fé. Ela era agora uma mensageira do impossível, prova viva de que a morte não tem a última palavra. Essa parte de sua história nos ensina que todo aquele que experimenta o Cristo ressurreto se torna um anunciador. Salomé não guardou para si o que viu. Ela se apressou em contar. Ela compreendia que a mensagem precisava ser espalhada. Salomé representa os fiéis discretos que carregam dentro de si o maior tesouro, a esperança viva. Sua fidelidade a levou à presença do Cristo ressurreto, e sua fé a moveu a contar. Mesmo sem detalhes sobre seus últimos dias, sabemos que ela cumpriu sua missão. E qual é a nossa missão? Assim como Salomé Ikor ou Milaga, anunciar com nossa vida e com nossas palavras que ele vive, que a cruz não foi o fim, que o sepulcro está vazio, e que, como Salomé, fomos chamados a proclamar o eterno, a herança dos fiéis silenciosos. O nome de Salomé pode ser breve nas Escrituras, mas seu legado é eterno. Ela é uma das poucas que estiveram com Jesus até o fim e além do fim. Seu amor por Cristo não dependia de milagres nem de promessas pessoais. Ela o amava porque o reconhecia como filho de Deus. A história de Salomé nos ensina sobre o poder da perseverança na fé. Ela permaneceu quando outros abandonaram, serviu quando muitos só esperavam. Orou, seguiu, chorou, esperou. E por isso, colheu. Sua fé discreta foi honrada, com uma revelação divina. Quantas mulheres hoje vivem como Salomé? Nos bastidores, sustentando igrejas, famílias, ministérios. Mulheres que não aparecem, mas são a base, que não pregam em voz alta, mas testemunham com ações diárias. Salomé é símbolo dessas guerreiras silenciosas. Sua vida nos convida a refletir sobre o que realmente importa no reino de Deus. Não é a fama, nem o reconhecimento humano, mas a fidelidade. O céu valoriza corações rendidos, pés que caminham em fé e mãos que servem em amor. Embora não saibamos o final terreno de Salomé, sabemos que sua história foi registrada no Evangelho eterno. E isso nos basta, porque Deus não esquece aqueles que o amam com sinceridade. Que a sua vida, como a dela, seja marcada por perseverança e presença. Que possamos ser encontrados aos pés da cruz e também no jardim da ressurreição. Que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que ele vive. Salomé não foi esquecida pelo céu, e nem será esquecida por nós. Sua história continua ecoando não por suas palavras, mas por sua presença constante ao lado de Jesus. Lições de vida cristã. Com Salomé, aprendemos que, primeiro, fidelidade vale mais que fama. Salomé nos ensina que a presença constante com Cristo é mais importante do que o reconhecimento público. Servir em silêncio também é poderoso. Segundo, permanecer na dor é um ato de fé. Quando tantos fugiram da cruz, ela ficou. Isso mostra que os momentos de sofrimento podem ser lugares sagrados de encontro com Deus. Terceiro, quem serve, testemunha milagres. Por estar presente até o fim, Salomé viu o início de uma nova era, a ressurreição. Deus honra quem permanece. Quarto, Deus usa os humildes. Embora sem destaque, Salomé foi porta-voz da maior notícia da história. Ele ressuscitou. Isso mostra que o céu confia mensagens eternas aos fiéis anônimos. Quinto, mulheres têm papel vital no reino. Salomé representa as muitas mulheres que sustentam a fé com suas ações, orações e presença, mesmo sem holofotes. Sexto, a adoração continua no silêncio. Quando tudo parecia perdido, Salomé preparou aromas. Sua fé não morreu com a dor, ela continuou adorando. Sétimo, pequenos gestos têm grande impacto. Uma caminhada, um gesto de cuidado, uma atitude de serviço com Salomé. Aprendemos que Deus transforma a atitude simples em frutos eternos. Oitavo, o legado não depende de palavras, mas de presença. Sua vida nos mostra que ser presença nos momentos certos vale mais que 1000 discursos. Conclusão. A história de Salomé é um tesouro escondido nas entrelinhas da Bíblia. Uma mulher que seguiu Jesus sem buscar palco, que serviu com seus bens, que ficou aos pés da cruz quando todos fugiram, e que testemunhou a ressurreição do Salvador. Ela é a imagem da perseverança, da fé discreta e do amor que não se abala com as circunstâncias. Sua vida nos desafia a rever o que realmente significa seguir a Cristo. Mais do que palavras, é sobre estar presente sempre. Assim como Salomé, sejamos discípulos que não desistem. Que sigamos o Mestre na Galileia, na cruz, no silêncio do sepulcro e na glória da ressurreição. Que nossas vidas, como a dela, ecoem as virtudes eternas do reino de Deus. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela vida de Salomé, essa mulher silenciosa, fiel, corajosa, que não abandonou teu filho nos momentos de dor. Ensina-nos, Pai, a permanecer, a sermos constantes em nosso amor por ti,
mesmo quando tudo parece escuro. Que nossa fé seja como a de Salomé, firme, simples, verdadeira. Que estejamos contigo em todos os momentos, não só nos milagres, mas também na cruz. Use nossas vidas como usaste dela, para ecoar a verdade da ressurreição. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Obrigado por ter acompanhado até aqui mais uma história transformadora no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, comente o que mais te edificou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que fortalece sua fé. Até o próximo vídeo. Que a presença constante de Deus te acompanhe como Salomé acompanhou Jesus até o fim.